Vamos todos nos unir por essa causa. Como eu disse, às vezes ela começa numa situação simples e se torna, infelizmente, o que aconteceu com os nossos filhos hoje. Leniel, é a sua vez, pelo propósito, por eles. A causa não é só minha, a causa é do Brasil inteiro. A causa é pelo meu filho, Henri Borel. É o que aconteceu comigo, o que aconteceu pela morte do meu filho, que siga de exemplo e que ganhe forças para que as demais mães, pais, avós, babás que estejam passando por isso nesse momento, que de uma maneira consistente tome forças para que relatem as agressões, relatem o que está acontecendo agora entre quatro paredes. A causa é nossa, o meu filho, o que ele representa para mim, ele representa o sinônimo de amor. E essas crianças, elas só querem amor, elas não querem mais nada do que isso. E que a gente possa, né, pegar a nossa força que a gente tem, o nosso fôlego de vida para que consiga transformar e abraçar essas crianças de uma maneira como um toda. Que não seja a minha causa, que não seja apenas por Isabela, nem pelo Henri, nem pelo Henrique e a Isadora, nem pelo Gael, mas por todas essas crianças que podem estar sofrendo agora nesse momento e não tem ninguém por elas nesse momento. Então a minha luta, a nossa luta é para que um povo, uma nação inteira agora tome forças e a gente vá em frente para proteger essas crianças do Brasil. Doutora Sâmia, nesse momento, com tudo que você tem atravessado dos dois lados, como uma grande estudiosa do direito público e como apoio do Leniel, vendo essa causa de perto, sentindo essa dor de perto, o que você pediria? Qual é o seu apelo para quem está nos assistindo sobre essa causa? A minha convocação aqui é para a sociedade como um todo, que ela se sinta incomodada com a ausência, com a insuficiência de mecanismos de políticas públicas que possam tornar essas normas que já existem mais eficazes. E hoje eu entendo que aqui é uma semente para que isso possa prosperar, florescer. Então, eu deixo meu apelo para que a sociedade se mobilize e não deixa esse sentimento de necessidade de mudança restrito àqueles que vivenciam esses casos, né? Eu acho que a sociedade como um todo deve se mobilizar, deve ser proativa, para que, ainda que uma legislação mais gravosa não previna, mas que aquele que cometeu, ele então receba uma punição à altura daquele dano que ele praticou. Esse é o nosso propósito. Muitíssimo obrigada. Uma honra imensa ter vocês aqui. Obrigado. Conte sempre conosco. Doutor Christian, quero que você traga aqui um pouquinho do Tico Xereta. Qual é a necessidade desse programa super legal de prevenção? Um pouquinho do seu apoio a tudo isso que a gente tem conversado na questão da omissão, na questão do preventivo, como isso pode ser encaixado dentro do nosso sistema, por gentileza. Essa é uma luta antiga minha, uma luta de 20 anos, 2 décadas, relacionado à individualização da pena, que é o artigo 5º da Lei de Execução Penal. Penas não da vingança, concordo com o Leniel, mas da justiça. E a justiça tem que ser feita porque a prisão perpétua, assim, se a gente pensar, a prisão perpétua da dor dos familiares, da dor de quem fica. Essa dor é perpétua. Então não é justo que eles fiquem nessa dor perpétua e a justiça seja até o capítulo 2 para aqueles que cometeram essas agressões. Então, dentro da minha atividade como psicólogo criminal, como criminólogo, dentro da minha atividade dentro do sistema penitenciário, que atuei por 15 anos, percebi a contaminação de perfis, com a presença de psicopatas, com a falta do cumprimento do artigo 5º da Lei de Execução Penal, que é a individualização da pena. Não temos um projeto de ressocialização. Todos esses que entraram para ser presos, independente do crime que cometeram, eles vão sair. E nós temos uma das reincidências mais altas no mundo.
Então, indivíduos com esse perfil, torturar uma criança, matar uma criança, negligenciar uma criança, saindo farão isso novamente. Então a questão de pensar a pena é pensar nisso, a justiça é pensar nisso. O projeto Tico Xereta é algo que eu venho desenvolvendo para as escolas, então eu entendo que muitos projetos de profilaxia preventivos devem começar no ambiente escolar para que essas crianças entendam essa natureza interna junto com esse personagem. Na verdade, é um personagem que apela a essa reflexão com a equipe técnica, com os professores, com a direção. Com a linguagem lúdica de que a criança Exatamente. entende. O primeiro sinal, vítimas de qualquer violência sexual, física, emocional, o primeiro sinal que aparece é dentro do ambiente escolar. Antes da casa, dos vizinhos, dos parentes, esses sinais aparecem dentro do ambiente escolar. Então, os profissionais têm que estar atentos, não para diagnosticar, cristalizar, caça às bruxas, nada disso. Mas para uma perceber. luzinha que acende, Sim. Que fala aqui tem algo de errado. Então, essas crianças, os causadores de bullying, as vítimas de bullying, a gente viu agora em Santa Catarina, o caso desse garoto de 18 anos que entrou e matou, foi vítima de bullying. Então, precisamos partir de algum local. A gente não pode bater de casa em casa. Que pelo menos no ambiente escolar a gente comece a intervir de uma maneira científica, ética acima de tudo, e que os direitos humanos começam nesse humano pequenininho que é a criança. Sim, os direitos humanos começam com o humaninho, porque sem isso não tem nem como a gente chegar lá. A ideia deste projeto, que foi uma coisa que a gente conversou esses dias, era a gente trazer uma obrigação do Estado a treinar as pessoas, as quais têm um relacionamento com essas crianças, os professores, os coordenadores, os pedagogos, por profissionais da saúde mental, que dão a eles o caminho a seguir para que faça essa identificação, para que não seja muito tarde amanhã. Uma identificação de proteção a essas crianças. Sim, porque a criança que agride também está pedindo ajuda. E às vezes, na maioria dos casos, as crianças irem para uma escola, para uma creche, ou até mesmo para um almoço na casa da avó, aquele momento é um momento de refúgio, né? E por mais que a nossa sociedade tenha direitos, infelizmente, ela é muito interpretativa. E é isso que mata, né? Porque cada um age e reage de uma forma, né? Infelizmente, a gente cruzou nossas vidas dessa maneira, que é muito dolorida e que marca e que a gente se esforça diariamente para isso. E me preocupa muito o fato de, daqui a pouco, esses assassinos estarem soltos e terem o direito de fazer outros filhos, criar outras crianças, maltratar, matar, né? E assassinar as nossas crianças é matar o nosso futuro. Sim. Né? Então, é muito importante a gente se forçar a enxergar os sinais, porque os sinais são muito perceptíveis, por mais que a gente não saiba, às vezes, identificar, mas com o olhar, com a criancinha doente, com febre, não querer ir para a escola, não querer mais ser amiguinho ir para casa do coleguinha, isso por si só já prova que alguma coisa ali muito séria está acontecendo. Recentemente a gente teve casos que apareceram na internet também, da filha não querer ir para casa do pai e o sistema obrigando aquela criança a ter guarda compartilhada. E aquela criança, às vezes, não é assassinada, mas está sendo estuprada. Ou qualquer outro tipo de abuso. Ou qualquer outro tipo. Então, porque o abuso ele não começou ali. O Henri, a Isabela, a Isadora, o Henrique, não foi ali. Aquilo já vem de um histórico, aquilo já vem de algo lá atrás, aquilo já vem da ausência daquele genitor, daquela madrasta, daquele padrasto, do cumprimento da sua função. Hoje o que nós podemos fazer é interceder a favor das nossas crianças. Essas penalidades maiores que a gente procura, que a gente busca obter, não é uma questão punitiva apenas, mas ela traz muito mais do conceito de prevenir que outras crianças passem por isso. O projeto Tico Xereta, ele vem justamente para isso, trazer o conhecimento necessário para que as escolas
E a obrigação do Estado nessa interferência, porque se não há obrigação não adianta, dentro do sistema escolar fica uma maneira, vamos dizer assim, eficaz. Ali você tem como ver se está sendo feito ou não. Ali você tem como criar um mecanismo para que esses educadores cumpram uma função social que, na verdade, ela já existe. A função de proteger essas crianças, ela não está sendo criada agora com o seu caso, Ela é nossa. E no meu caso, ele é muito considerado a minha tentativa de homicídio, né? Não foi nem feminicídio. E pouco se fala do assassinato dos meus filhos, né? Tanto é que o meu ex, o João Mugen, ele praticamente pega a pena, né, pela minha tentativa e parcialmente culpado pelos filhos. E no caso eu perdi 2, de uma forma cruel, um bebê que não tinha condições nenhuma de levantar, que não podia gritar por socorro, a minha filha que foi encontrada no chão, com parte do corpo queimado. Então, o que esperar de uma pessoa? Não é um caso de reabilitação. Então precisamos nos unir. Eu venho fazer um apelo para você que está nos assistindo hoje. Faça parte do nosso projeto. Não por mim, não por eles, mas por você, pela sua criança, pela criança que você chegou a ser, pelas crianças que virão e que precisam de todos nós. A SOS Direito assume um compromisso público de levar isso não somente à Corte Interamericana, mas aonde precisar ir, para que a nossa sociedade, o nosso país, as nossas crianças não tenham mais relatos tão trágicos, tão tristes e tão assombrosos como esses. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada, Bárbara, de coração. Eu que agradeço. Sem palavras, magnífico sempre, muitíssimo obrigada. Daniel, uma honra imensa, mas a luta é árdua e vamos ganhá-la. Vamos em frente. Muitíssimo obrigada, doutora Sâmia. Uma honra imensa ter vocês aqui. Tá bom? Obrigada a todos.